bilionário deixou os gêmeos com a faxineira e, ao chegar mais cedo, paralisou ao ver. Ricardo Monteiro atravessou a porta de entrada da mansão em Alphaville 2 horas antes do previsto, exausto da reunião em Nova York que havia sido cancelada no último minuto. Seus passos ecoavam pelo mármore italiano enquanto procurava pelos filhos, mas o silêncio incomum da casa o deixou intrigado. Foi então que escutou risadas vindas da cozinha. Aproximou-se devagar, e a cena que presenciou o deixou completamente paralisado. Miguel e Mateus, seus gêmeos de 3 anos, estavam em pé em banquinhos na pia, com luvas amarelas que cobriam seus bracinhos inteiros, lavando pratos com o maior cuidado do mundo. Marina, a nova faxineira que havia contratado há apenas uma semana, os orientava com paciência enquanto cantarolava uma música infantil. Assim mesmo, Miguel, passa a esponja devagar no prato, dizia Marina com voz doce. Olha como seu irmão está fazendo direitinho. Tia Marina, eu tô lavando igual a mamãe fazia, exclamou Mateus orgulhoso. Ricardo sentiu o peito apertar. Helena havia partido há 2 anos, deixando um vazio imenso na vida dele e dos meninos. Desde então, uma sucessão de babás inglesas, francesas e alemãs havia passado pela casa, cada uma mais qualificada e cara que a anterior. Todas mantinham os gêmeos em uma rotina rígida de atividades educativas, aulas de idiomas e brinquedos importados. Mas nunca, em nenhum momento, havia visto os meninos tão felizes e concentrados em algo tão simples. O que está acontecendo aqui? Sua voz saiu mais ríspida do que pretendia. Marina virou-se assustada, quase derrubando o pano de prato. Os meninos largaram os pratos e correram em direção ao pai, ainda com as luvas amarelas pingando água pelo chão. Papai! Papai! A gente está ajudando a tia Marina! Gritaram em uníssono. Senhor Monteiro, o senhor chegou mais cedo. Eu posso explicar. Explicar o quê? Por que meus filhos estão fazendo trabalho de empregada? O rosto de Marina perdeu toda a cor. Ela rapidamente tirou as luvas das crianças, tentando limpar a bagunça de água no chão de mármore. Me desculpe, senhor. Eles insistiram em ajudar. Eu contei algumas histórias da minha infância, e eles ficaram curiosos. Histórias? Que tipo de histórias? Sobre quando eu era pequena e ajudava minha mãe em casa. Eles perguntaram se podiam tentar também. Eu sei que não deveria ter permitido, mas eles estavam tão animados. Ricardo observou os filhos, que agora olhavam entre ele e Marina com apreensão. Havia algo diferente no brilho dos olhos deles, uma alegria genuína que não via há muito tempo. Miguel, Mateus, subam para o quarto, agora. Mas pai, agora! Os meninos subiram as escadas arrastando os pés, lançando olhares tristes para Marina. Ricardo esperou até ouvir a porta do quarto bater antes de se voltar para a empregada. A senhora foi contratada para limpar a casa, não para brincar com meus filhos. Tenho babás especializadas para isso. Eu sei, senhor Monteiro. Não vai acontecer de novo. Certamente não vai. Amanhã conversaremos sobre seu futuro aqui. Marina baixou a cabeça, segurando as lágrimas. Ricardo subiu para o escritório, mas não conseguia se concentrar. A imagem dos filhos lavando pratos não saía da sua mente. Por que aquilo o incomodava tanto? Talvez porque lembrasse Helena, que sempre insistia que as crianças precisavam aprender coisas simples da vida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante o jantar, preparado pela chefe francesa, que vinha 3 vezes por semana, os gêmeos mal tocaram na comida. Ricardo notou que eles cochichavam entre si, lançando olhares para a porta da cozinha. O que foi? Por que não estão comendo? A gente queria jantar com a tia Marina, murmurou Miguel. Marina é uma empregada. Empregados não jantam com os patrões. Mas ela conta histórias legais, protestou Mateus. Hoje ela ia contar sobre o cachorro que salvou um bebê. Chega dessa conversa, comam. Naquela noite, Ricardo foi verificar os meninos antes de dormir e os encontrou chorando baixinho. Por que estão chorando? A gente não quer que a tia Marina vá embora, soluçou Miguel. Ela é legal com a gente. Não igual às outras tias que só ficam no celular, completou Mateus.
Ricardo sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo não tinha uma conversa real com os próprios filhos? Sempre delegava tudo às babás, acreditando que o melhor que podia oferecer era conforto material e educação de primeira linha. Durmam agora. Está tarde. Mas ele mesmo não conseguiu dormir. Levantou-se de madrugada e foi até a sala de segurança verificar as gravações da semana. O que viu o surpreendeu profundamente. Marina não apenas limpava a casa com eficiência, mas nos intervalos, quando as babás faziam suas pausas, ela conversava com os meninos. Ensinava pequenas coisas, como dobrar uma toalha, como regar as plantas, como organizar os brinquedos. E o mais impressionante, os gêmeos obedeciam e participavam com entusiasmo. Em uma das gravações, viu Marina sentada no chão da sala de brinquedos, com os meninos ao redor. Ela segurava um livro surrado e lia com emoção, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Os gêmeos gargalhavam, completamente envolvidos na história. Ricardo percebeu que nunca havia lido uma história para os filhos. Sempre estava ocupado demais, viajando demais, delegando demais. Na manhã seguinte, antes de chamar Marina para demiti-la, decidiu conversar com Dona Cecília, a governanta que estava na casa há 20 anos. O que a senhora acha da Marina? Dona Cecília hesitou antes de responder. É uma boa moça, senhor Ricardo, trabalhadeira e honesta, mas ela tem deixado as crianças ajudarem nas tarefas domésticas. Eu vi, sim, e devo dizer que nunca vi os meninos tão bem comportados. Ontem eles guardaram os brinquedos sozinhos, sem ninguém mandar. Sozinhos? Marina ensinou que cada coisa tem seu lugar. Fez parecer uma brincadeira. As babás anteriores tentavam forçar, mas eles sempre faziam birra. Ricardo ficou pensativo. Talvez houvesse algo mais naquela situação do que aparentava. Decidiu investigar melhor antes de tomar uma decisão precipitada. Dona Cecília, o que sabe sobre Marina? De onde ela veio? Ela é do interior de Minas Gerais. Veio para São Paulo há 2 anos procurar emprego. Muito educada, sabe? Tem um português impecável, diferente da maioria. Desconfio que tem mais estudo do que aparenta. Intrigado, Ricardo foi ao RH da empresa que administrava sua casa pedir o currículo de Marina. O que descobriu o deixou ainda mais confuso. Marina Silva Santos, 28 anos, ensino médio completo. Experiência anterior: auxiliar de limpeza em uma escola. Nada demais, mas algo não batia. A forma como ela falava, como se portava, o jeito que lidava com as crianças, havia mais naquela história. Naquela tarde, chegou em casa no horário normal e encontrou uma cena inusitada. Os gêmeos estavam na sala de jantar, cada um com um paninho, ajudando Marina a limpar a grande mesa de jacarandá. E por isso é importante cuidar dos móveis, Marina explicava. Esta mesa é muito antiga, era da bisavó de vocês. Se cuidarmos bem, vai durar para sempre. A bisa que está no retrato do corredor? Perguntou Miguel. Essa mesma. Seu pai deve ter muitas histórias sobre ela. Papai nunca conta histórias, disse Mateus com naturalidade. Ricardo sentiu o comentário como uma punhalada. Era verdade. Nunca contava histórias, nunca tinha tempo. Marina percebeu sua presença e imediatamente ficou tensa. Boa tarde, senhor Monteiro. Pai, a tia Marina estava contando da bisa, exclamaram os meninos. Subam para tomar banho. A babá está esperando. A gente pode tomar banho sozinho, a tia Marina ensinou, protestou Mateus. É verdade. Olha, pai, a gente já sabe até escolher a roupa. Miguel saiu correndo e voltou com o pijama na mão. Ricardo ficou sem palavras. Em 3 anos, com todas as babás especializadas, os meninos nunca haviam demonstrado qualquer independência. Em uma semana com Marina, estavam agindo como crianças de verdade, não como pequenos príncipes mimados. Marina, preciso conversar com a senhora. Venha ao meu escritório. No escritório, Marina permaneceu em pé, visivelmente nervosa. Ricardo a observou melhor. Apesar do uniforme simples, havia uma dignidade em sua postura, uma inteligência no olhar que não combinava com uma simples faxineira. Quem é você realmente? Não entendi, senhor. Não é uma faxineira comum. O jeito que fala, como educa as crianças... Quem é você?
Marina suspirou profundamente. Eu sou apenas Marina, senhor Monteiro. Uma mulher que precisa trabalhar para sobreviver. Não, tem mais coisa nessa história. Se quer continuar aqui, precisa ser honesta comigo. Ela hesitou longamente antes de responder. Eu era professora, pedagogia pela Federal de Minas. Dava aula para a educação infantil em Diamantina. Era o que aconteceu. Minha mãe ficou doente, câncer. Larguei tudo para cuidar dela. Gastamos todas as economias com o tratamento. Quando ela se foi, eu não tinha mais nada. Vim para São Paulo tentar recomeçar, mas sem experiência na capital só consegui emprego como faxineira. Ricardo sentiu o peso daquela revelação. Uma professora formada limpando casas para sobreviver. Por que não procurou emprego como professora aqui? Tentei, mas as escolas exigem especializações que não tenho, experiência que não possuo, e eu precisava de dinheiro rápido. Tenho responsabilidades. Que responsabilidades? Marina baixou os olhos. Prefiro não falar sobre isso, senhor. Se quer manter o emprego, precisa falar. Tenho 3 irmãos mais novos, moro com eles em uma kitnet em Carapicuíba. Sou responsável por eles desde que minha mãe morreu. O mais novo tem 14 anos. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. Marina sustentava 3 adolescentes com salário de faxineira. É por isso que no currículo consta que não tem dependentes? Eu precisava do emprego. Ninguém contrata alguém com tantas responsabilidades para trabalhar em casa de família. Eu sei que menti e entendo se quiser me demitir. Por que meus filhos gostam tanto de você? A pergunta pegou Marina de surpresa. Não sei. Talvez porque eu os vejo como crianças, não como pequenos adultos. Eles sentem falta de fazer coisas simples, de se sentirem úteis. Toda criança gosta de ajudar, de participar. As babás dizem que eles são impossíveis. Com todo respeito, senhor Monteiro, seus filhos não são impossíveis. Estão apenas carentes de atenção verdadeira. Eles me contam sobre a mãe, sabiam? Lembram dela lavando louça, cozinhando, brincando no jardim. Quando me viram fazendo essas coisas, quiseram participar porque lembraram dela. Ricardo sentiu os olhos arderem. Helena sempre foi assim, simples apesar da fortuna da família. Era uma das coisas que mais amava nela. A senhora está usando meus filhos para me manipular? Jamais faria isso. Se quiser me demitir, entendo perfeitamente. Só peço que não faça na frente deles. Já perderam muita gente. Naquele momento, batidas na porta interromperam a conversa. Miguel e Mateus entraram correndo, já de pijama. Pai, a gente pode mostrar o desenho que fizemos? Agora não é hora. É da nossa família. Mateus estendeu o papel. Ricardo pegou o desenho. Lágrimas quase escaparam de seus olhos. No papel, com traços infantis, estavam ele, os 2 meninos, e 2 figuras femininas. Uma tinha uma auréola, claramente Helena no céu. A outra, ao lado das crianças, era Marina. Essa é a tia Marina, explicou Miguel orgulhoso. Ela faz parte da família agora, né? O silêncio no escritório era ensurdecedor. Marina estava visivelmente emocionada, tentando conter as lágrimas. Ricardo não sabia o que dizer. Vão para o quarto. Já volto para dar boa noite. As crianças saíram saltitantes. Ricardo ficou olhando o desenho por longos minutos. Eles nunca me incluíram em um desenho antes, murmurou. O senhor está sempre trabalhando. Mas eles o amam muito. Falam do senhor o tempo todo. Falam que o pai é forte, inteligente, que trabalha muito para cuidar deles. Miguel disse outro dia que quando crescer, quer ser igual ao senhor. Mateus disse que prefere ser igual à mãe, mas que também ama o pai. Ricardo guardou o desenho cuidadosamente na gaveta. Por enquanto continue com seu trabalho, mas nada de envolver as crianças nas tarefas domésticas. Sim, senhor. Marina saiu do escritório com alívio. Ricardo ficou sozinho, contemplando suas escolhas de vida. Quando foi a última vez que passou um dia inteiro com os filhos? Quando foi a última vez que soube o que eles gostavam, o que sonhavam? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nos dias seguintes, Ricardo começou a chegar mais cedo em casa.
Sempre encontrava cenas que o faziam questionar tudo. Marina ensinando os meninos a amarrar os sapatos, mostrando como se dobra uma camiseta, explicando por que não se deve desperdiçar água. E os gêmeos absorviam tudo com entusiasmo. Certa tarde, chegou a tempo de ouvir uma conversa. Tia Marina, por que o papai fica triste quando a gente fala da mamãe? Perguntou Mateus. Porque ele amava muito ela. Quando amamos alguém e essa pessoa vai embora, o coração fica dodói. O seu coração também tá dodói? Miguel quis saber. Às vezes sim. Sinto falta da minha mãe todos os dias. A gente pode fazer o dodói passar? Sabe o que ajuda? Lembrar das coisas boas, das risadas, dos abraços, do amor e criar novas memórias felizes com quem está aqui. Então vamos fazer o papai feliz, exclamou Mateus. Boa ideia. O que acham de preparar uma surpresa para ele? Ricardo se afastou antes de ser descoberto, o coração apertado. Uma faxineira estava ensinando aos seus filhos lições que ele, com toda a sua fortuna e educação, não conseguira transmitir. No fim de semana, algo extraordinário aconteceu. Ricardo estava no escritório em casa quando ouviu movimento na cozinha. Encontrou os gêmeos tentando fazer um sanduíche, com Marina supervisionando de longe. O que estão fazendo? Surpresa! Gritaram juntos. A gente fez lanche para você, pai. O sanduíche estava torto, com maionese escorrendo pelas beiradas, mas Ricardo o comeu como se fosse um banquete. Está delicioso. A tia Marina ensinou, ela disse que comida feita com amor tem gosto especial, explicou Miguel. Naquele momento, o interfone tocou. Era Beatriz, sua mãe, chegando para sua visita mensal. Ricardo ficou tenso. Beatriz Monteiro era uma mulher da alta sociedade, exigente e crítica. Vovó! Os meninos correram para abraçá-la. Meus netinhos! Nossa, como estão suados! E esse cheiro é maionese? A gente fez lanche para o papai. Beatriz lançou um olhar interrogativo para o filho. Fizeram lanche? Onde está a babá? É fim de semana da folga dela, explicou Ricardo. E quem está cuidando das crianças? Antes que pudesse responder, Marina apareceu. Boa tarde, senhora. Posso oferecer algo? Quem é você? Marina, senhora. Trabalho aqui. Vovó, essa é a tia Marina. Mateus puxou a avó pela mão. Vem ver o desenho que a gente fez. Beatriz foi arrastada pelas crianças, lançando olhares desconfiados para Marina. Durante o almoço, preparado às pressas por Marina, já que a chefe não trabalhava aos sábados, Beatriz observou tudo com olhar crítico. Desde quando as crianças comem sozinhas? Perguntou ao ver os netos usando garfo e faca sem ajuda. A tia Marina ensinou, respondeu Miguel orgulhoso. Marina? A empregada está educando meus netos. Mãe. Ricardo, precisamos conversar. Em particular. No escritório, Beatriz não mediu palavras. Você perdeu o juízo, deixando uma faxineira cuidar dos meninos? Ela não está cuidando deles, mãe. Apenas... Apenas o quê? Vi como eles olham para ela. Estão se apegando. E você sabe como isso vai terminar. Como? Ela vai embora, como todas. E as crianças vão sofrer de novo. Já não basta terem perdido Helena? Ricardo não tinha resposta para aquilo. Sua mãe tinha razão. Marina eventualmente sairia, encontraria algo melhor, e os meninos sofreriam outra perda. Além disso, continuou Beatriz, o que vão dizer na sociedade? Que Ricardo Monteiro não consegue manter uma babá profissional e deixa os filhos com a faxineira. Desde quando me importo com o que dizem? Deveria se importar. Você tem uma reputação, um nome a zelar. Helena entenderia isso. Não meta Helena nisso. Por que não? Ela era minha nora. Eu a amava como filha. E sei que ela não gostaria de ver os filhos dela sendo criados por uma empregada. Ricardo sentiu raiva subindo. Helena lavava louça com os meninos, cozinhava com eles, fazia exatamente o que Marina faz. Helena era a mãe deles e está morta. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Helena está morta há 2 anos e eu tenho tentado fazer o melhor possível. Beatriz suavizou o tom. Eu sei, filho, mas isso não é o melhor. Vou ligar para a agência e conseguir uma babá adequada. Não.
Como? Disse não. Pela primeira vez em 2 anos, os meninos estão felizes. Comem direito, dormem direito, se comportam. Se isso é por causa de Marina, então ela fica. Você vai se arrepender disso. Beatriz saiu irritada. Ricardo voltou à sala e encontrou os meninos mostrando um álbum de fotografias para Marina. Essa é a mamãe, dizia Mateus. Ela era linda, né? Muito linda, concordou Marina. E vocês têm os olhos dela. O papai disse que ela está no céu cuidando da gente. E está mesmo. As mães sempre cuidam dos filhos, mesmo do céu. A sua mãe cuida de você do céu? Cuida, sim. E sabe, acho que ela e a mãe de vocês são amigas lá no céu. Ficam conversando sobre a gente. Os meninos sorriram com a ideia. Ricardo observava escondido, tocado pela delicadeza com que Marina tratava o assunto. Na segunda-feira, o mundo de Ricardo começou a desmoronar. Chegou ao escritório e encontrou Silvana, a ex-babá dos meninos, esperando-o com seu advogado. Silvana, o que faz aqui? Vim buscar o que é meu por direito. Fui demitida sem justa causa para ser substituída por uma faxineira. Isso é humilhação e danos morais. Você foi demitida porque deixava as crianças sozinhas enquanto ficava no telefone. Provas. Além disso, soube que a faxineira está morando na casa. Muito conveniente, não? Marina não mora na casa. Não? Então por que chega às 6 da manhã e sai às 10 da noite? Tenho fotos. Ricardo percebeu que estava sendo chantageado. O que você quer? Indenização. Substancial. Ou conto para toda a sociedade que o viúvo bilionário está tendo um caso com a empregada. Imagine os tabloides. Herdeiros Monteiro, criados pela amante do pai. Isso é mentira. Mas quem vai acreditar? Um homem sozinho, uma mulher jovem passando o dia na casa. O advogado de Silvana apresentou uma proposta de acordo milionária. Ricardo sabia que podia ganhar na justiça, mas o escândalo. Os meninos sofreriam, Marina seria exposta, sua reputação manchada. Tenho 48 horas para decidir? 24 horas. Ou amanhã a história estará em todos os blogs de fofoca. Ricardo passou o dia atormentado. Chegou em casa decidido a demitir Marina para evitar o escândalo. Mas ao entrar, ouviu música vinda do jardim. Os gêmeos dançavam descalços na grama enquanto Marina batia palmas rindo. Pai, Miguel correu ao vê-lo. A tia Marina ensinou uma dança que a mãe dela dançava. Vem dançar com a gente, chamou Mateus. Seu pai deve estar cansado, disse Marina. Não, eu danço sim. E pela primeira vez em anos, Ricardo dançou com os filhos no jardim. Marina cantava uma ciranda simples e os 4 giravam de mãos dadas. Por alguns minutos, esqueceu Silvana, a chantagem, os problemas. Existia apenas aquele momento de alegria pura. Depois de colocar as crianças para dormir, Ricardo chamou Marina. Preciso te contar algo. Silvana, a ex-babá, está me chantageando. Ameaça espalhar que temos um caso se não pagar uma fortuna. Marina empalideceu. Meu Deus! Senhor Monteiro, eu saio agora mesmo. Não quero prejudicar sua família. Não, quer dizer, não é justo. Você não fez nada errado. Mas as pessoas vão acreditar nela. É sempre assim. A empregada e o patrão vão julgar sem conhecer a verdade. E se fosse verdade? O quê? Ricardo não acreditava no que tinha acabado de dizer. Marina o encarava chocada. Desculpe, não sei por que disse isso. Estou cansado, confuso. Ignore. Senhor Monteiro, acho melhor eu procurar outro emprego. Por mim, pelos meninos, pelo senhor. As crianças ficarão arrasadas. Melhor agora do que depois de mais apego. Sua mãe estava certa. Marina saiu deixando Ricardo com seus pensamentos turbulentos. Ele não dormiu aquela noite, dividido entre ceder à chantagem, lutar e expor todos ao escândalo, ou perder Marina e ver os filhos sofrerem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Ricardo tomou café com os filhos tentando parecer normal. Pai, cadê a tia Marina?
perguntou Miguel. Ela deve estar chegando. Ela prometeu ensinar a gente plantar feijão no algodão hoje, disse Mateus animado, mas Marina não apareceu. Em vez disso, chegou uma mensagem no celular de Ricardo. Desculpe, não posso voltar. Cuide bem dos meninos, Marina. Ricardo tentou ligar, mas ela não atendia. Os gêmeos ficaram ao lado da porta o dia todo esperando. Por que a tia Marina não veio? Mateus começou a chorar. Ela abandonou a gente igual todo mundo, disse Miguel, surpreendentemente maduro para seus 3 anos. Ricardo abraçou os filhos, sem saber o que dizer. Como explicar chantagem e complexidades adultas para crianças tão pequenas? Decidiu procurar Marina pessoalmente. Conseguiu o endereço nos arquivos do RH e dirigiu até Carapicuíba. O contraste com Alphaville era chocante. Ruas esburacadas, casas apertadas, falta de infraestrutura. Encontrou o endereço, uma kitnet minúscula em um prédio caindo aos pedaços. Bateu na porta e um adolescente atendeu. Pois não? Procuro Marina Santos. Quem é o senhor? Ricardo Monteiro, o patrão dela. O garoto arregalou os olhos. Marina, é o seu patrão. Marina apareceu claramente constrangida. Senhor Monteiro, o que faz aqui? Precisamos conversar. Ela hesitou, mas o deixou entrar. O espaço era minúsculo. Uma sala cozinha-quarto onde claramente dormiam 4 pessoas. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, mas a pobreza era evidente. 3 adolescentes o observavam desconfiados. Um menino de uns 17 anos, uma menina de 15 e outro menino de 14. Esses são Pedro, Ana e João, meus irmãos. Prazer. Ricardo cumprimentou sem jeito. Vocês podem ir lá fora um pouco? Pediu Marina. Sozinhos, o silêncio era desconfortável. Ricardo notou livros empilhados em um canto, material escolar espalhado na mesa improvisada. Por que fugiu? Não fugi. Tomei a decisão certa para todos. Menos para meus filhos. Estão arrasados. Vão superar. Crianças sempre superam. Você não acredita nisso. Marina suspirou. O que quer que eu faça? Volte. Me apegue mais a eles para quando o próximo escândalo surgir eu ter que sair e machucá-los ainda mais? Não haverá escândalo. Vou enfrentar Silvana na justiça. E arrastar meu nome na lama? Não, obrigada. Já basta a vida que tenho. Ricardo observou melhor ao redor. Fotos na parede mostravam uma família feliz. Marina mais jovem com os pais e irmãos. Há quanto tempo sustenta eles? 2 anos, desde que mamãe morreu. Papai tinha ido embora muito antes. Como conseguem sobreviver? A gente se vira. Pedro faz bicos, Ana cuida da casa, João estuda, eu trabalho. Dividimos tudo. E seus sonhos? Voltar a dar aulas? Marina riu amargamente. Sonhos são luxo que não posso me dar. Tenho responsabilidades reais. Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Volta a trabalhar para mim. Dobra o seu salário. Não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? É sobre não iludir 2 crianças que já sofreram demais. É sobre não me iludir também. Iludir com o quê? Marina o encarou profundamente. O senhor sabe com o quê? Vi como me olha às vezes. Não sou idiota. Ricardo corou. Não percebera que tinha sido tão transparente. Marina. Sou uma empregada. O senhor é um bilionário. Seus filhos precisam de estabilidade, não de mais confusão. E eu preciso da minha dignidade. Você tem razão, me desculpe se fui inadequado, mas volte pelos meninos, não por mim. Prometo manter distância profissional. Marina hesitou. Nesse momento, a porta abriu e Ana entrou chorando. Marina, o João passou mal na escola de novo. De novo? O que houve? Desmaiou na educação física. A professora ligou. Marina pegou a bolsa desesperada. Ricardo interveio. Eu levo vocês. Meu carro é mais rápido. No caminho, Ana explicou que João tinha desmaios frequentes, mas eles não tinham dinheiro para exames adequados. No hospital público, o atendimento foi demorado e precário. Ricardo fez algumas ligações e conseguiu transferir João para um hospital particular. Não posso pagar isso, protestou Marina. Não estou cobrando. Considere um adiantamento de muitos salários futuros.
Os exames revelaram um problema cardíaco que necessitava cirurgia. Marina desabou em lágrimas. Como vou pagar uma cirurgia? Meu Deus, vou perder meu irmão. Não vai perder ninguém, eu cubro tudo. Não posso aceitar. Então volte a trabalhar e desconte do salário pelo resto da vida, se fizer questão. Mas o garoto opera amanhã. Marina o abraçou impulsivamente, chorando. Ricardo retribuiu o abraço, sentindo o coração acelerar. Quando se separaram, ambos estavam constrangidos. A cirurgia de João foi um sucesso. Durante a recuperação, Marina se dividia entre o hospital e o trabalho. Ricardo a dispensava mais cedo sempre que possível, e até ficava ele mesmo com os gêmeos algumas tardes. Pai, você está diferente, observou Miguel um dia. Diferente como? Mais feliz. É por causa da tia Marina? Ricardo não soube responder. Era verdade. A presença de Marina mudara algo nele, não apenas como pai, mas como homem. As semanas passaram. João se recuperou totalmente e Ricardo insistiu em matricular todos os irmãos de Marina em escolas melhores. Ela resistiu, mas acabou cedendo pelo futuro deles. Os gêmeos floresceram sob os cuidados de Marina. Aprenderam a se vestir sozinhos, a organizar o quarto, a dividir brinquedos. Mais importante, aprenderam a expressar sentimentos. Pai, disse Mateus uma noite, a tia Marina disse que não tem problema chorar quando está triste. É verdade? É sim, filho. Então por que o senhor nunca chora pela mamãe? A pergunta o pegou desprevenido. Eu choro, filho, só que sozinho. A tia Marina disse que chorar junto ajuda mais. Podemos chorar juntos? E naquela noite, pela primeira vez desde o funeral de Helena, Ricardo chorou abraçado aos filhos. Marina, passando pelo corredor, viu a cena e discretamente se afastou, também emocionada. O problema com Silvana se resolveu quando o advogado de Ricardo descobriu que ela tinha antecedentes por extorsão. A ex-babá recuou com medo de processo criminal. Tudo parecia estar se ajeitando quando Beatriz Monteiro voltou à carga. Apareceu em um sábado com Margaret Wellington, a diretora da mais prestigiada agência de babás de São Paulo. Ricardo, apresento Margaret. Ela trouxe os currículos das melhores babás do país. Mãe, já disse que não preciso. Não seja teimoso. Margaret, conte a ele sobre a candidata suíça. Enquanto Margaret falava sobre qualificações e certificados, os gêmeos entraram correndo. Vovó, abraçaram Beatriz, mas logo procuraram ao redor. Cadê a tia Marina? Está no jardim, respondeu Ricardo. Os meninos saíram correndo. Beatriz observou com desgosto. Viu? Mal cumprimentam a avó e já correm para a empregada. Eles a cumprimentaram, mãe. Margarete pigarreou. Senhor Monteiro, devo alertar que vínculos excessivos com empregados domésticos podem ser prejudiciais ao desenvolvimento infantil adequado. Adequado segundo quem? Segundo especialistas em educação infantil para famílias de alto padrão. Ricardo ia responder quando ouviu risadas do jardim. Pela janela, viu Marina ensinando os meninos a plantar uma pequena horta. Com licença, levantou-se e foi ao jardim. Pai, tamo plantando tomate, disse Miguel com as mãozinhas cheias de terra. Quando crescer, vamos fazer salada, completou Mateus. Que legal, posso ajudar? Claro, Marina sorriu. Tem luvas ali. Ricardo se ajoelhou na terra ao lado dos filhos. Beatriz e Margarete observavam da janela, horrorizadas. Ricardo Monteiro de joelhos na terra, murmurou Beatriz. Se seu pai estivesse vivo... Mas Ricardo não se importava. Naquele momento, plantando tomates com os filhos e Marina, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Margarete foi embora sem conseguir convencê-lo. Beatriz ficou para o almoço, observando tudo com olhar crítico. Durante a refeição, os gêmeos comeram toda a salada porque os tomates vão precisar de companhia. Beatriz ficou impressionada. Desde quando comem vegetais? A tia Marina disse que vegetal faz crescer forte, explicou Miguel. E inteligente, acrescentou Mateus. Depois do almoço, enquanto os meninos tiravam a soneca, Beatriz chamou o filho. Preciso admitir algo, as crianças estão realmente melhores.
Obrigado por reconhecer. Mas continuo preocupada. Você está se envolvendo demais com essa moça. Mãe, não negue. Vejo como olha para ela. Ricardo, ela é uma empregada. Helena era professora de escola pública quando a conheci. A senhora também se opôs. Era diferente. Por quê? Porque depois descobriu que a família tinha dinheiro? Marina também é professora, só está em situação difícil. Você está apaixonado por ela? A pergunta direta o deixou sem resposta. Estava? Ou era apenas gratidão pelo que ela fazia pelas crianças? Não sei. Pense bem, filho. Os meninos já a veem como figura materna. Se você se envolver e não der certo, eu sei. Beatriz foi embora deixando Ricardo com suas dúvidas. Ele tentou manter distância nas semanas seguintes, ser mais profissional. Marina percebeu e também se retraiu. Os gêmeos notaram a mudança. Por que vocês não conversam mais? Perguntou Miguel direto. Conversamos sim, disse Ricardo sem convicção. Não como antes. Vocês estão brigados? Não, filho. Mas a tensão era palpável. Marina chegava, fazia seu trabalho com as crianças e partia. Não havia mais risadas compartilhadas, conversas sobre o dia. A gota d'água veio quando Marina recebeu uma proposta de emprego. Uma escola particular ofereceu uma vaga de professora auxiliar, com possibilidade de efetivação. É uma oportunidade maravilhosa, ela contou a Ricardo. Voltar a fazer o que amo, salário melhor, benefícios para meus irmãos. Vai aceitar? Ainda estou pensando. As crianças... Não se preocupe com isso. Faça o melhor para você. Marina pareceu magoada com a resposta fria. Certo. Vou decidir até sexta-feira. Os dias seguintes foram torturantes. Os gêmeos pressentiram algo. A tia Marina está triste, disse Mateus. Ela vai embora, né? Miguel já tinha lágrimas nos olhos. Todo mundo sempre vai embora. Ricardo abraçou os filhos sem saber o que dizer. À noite não conseguia dormir pensando em Marina partindo, levando consigo a alegria que trouxera à casa. Na quinta-feira, Marina chegou com a decisão tomada. Mas antes que pudesse falar, encontrou uma cena caótica. Os gêmeos estavam tendo a pior birra de suas vidas, jogando brinquedos, gritando. — O que houve? — perguntou alarmada. — Não querem tomar remédio — explicou Ricardo exausto. Marina se aproximou calmamente. — Miguel, Mateus, o que foi? — A gente não quer que você vá embora — gritaram juntos. Marina olhou para Ricardo, que desviou o olhar. — Quem disse que vou embora? — A gente sabe. Todo mundo vai embora. A mamãe foi, as babás foram, você vai também. Marina sentou no chão, puxando os meninos para perto. — Venham cá. Vou contar um segredo. Sabem por que as pessoas às vezes vão embora? Porque não gostam da gente, soluçou Miguel. Não, às vezes é porque precisam fazer outras coisas. Mas o amor fica. A mamãe de vocês foi embora. Foi para o céu. Mas o amor dela ficou, não ficou? Vocês sentem todo dia? Os meninos concordaram. Então, mesmo se um dia eu precisar ir embora, o amor vai ficar. Tudo que aprendi com vocês, tudo que vocês aprenderam comigo, fica para sempre. Mas a gente não quer que você vá. E eu não quero ir. Mas às vezes a vida... Marina. Ricardo a interrompeu. Tinha tomado uma decisão. Não vá. Senhor Monteiro, por favor, fique. As crianças precisam de você. Nós precisamos de você. Precisa de uma empregada ou de mim? A pergunta ficou no ar. Os gêmeos olhavam entre os dois adultos, sentindo a tensão. De você. Preciso de você, Marina. Ela arregalou os olhos. Ricardo continuou. Sei que é complicado, que tem 1000 razões para dar errado. Mas nesses meses você trouxe vida para esta casa. Ensinou meus filhos a serem crianças de verdade. Me ensinou a ser pai. Não quero perder isso. Ricardo. Era a primeira vez que ela usava seu nome. Fica, por favor. Marina olhou para os gêmeos, que a observavam com esperança. Depois para Ricardo, que pela primeira vez, desde que o conhecera, parecia vulnerável. Eu fico, mas...
Se é para ficar, preciso ser mais que a empregada. Não estou pedindo nada, só respeito, consideração. Você tem muito mais que isso. Naquele momento, Mateus, com a inocência de seus 3 anos, perguntou: então a tia Marina vai ser nossa mãe agora? O silêncio foi ensurdecedor. Marina corou violentamente. Ricardo não sabia onde enfiar a cara. Mateus, não é assim que funciona, começou Marina. Por que não? Você cuida da gente, gosta da gente, o papai gosta de você. Gosta. Miguel entrou na conversa. Pai, você gosta da tia Marina? Ricardo olhou para Marina. Era agora ou nunca. Gosto sim, muito. Que nem gostava da mamãe. A pergunta doeu. Como explicar que eram amores diferentes? Que Helena sempre teria um lugar único, mas que o coração tinha espaço para mais. É um gostar diferente, filho. A mamãe foi e sempre será especial. Mas sim, gosto muito da Marina. Eu também gosto do papai de vocês, Marina admitiu baixinho. Mas isso não significa... Significa que vamos ser uma família? Mateus interrompeu esperançoso. Marina e Ricardo se entreolharam. Como 2 crianças de 3 anos conseguiam simplificar algo tão complexo? Significa que vamos tentar, disse Ricardo finalmente. Se a Marina quiser. Eu quero. Mas e sua família? A sociedade? Seu trabalho? Que se danem. Ricardo. Desculpe, mas é verdade. Passei a vida toda me preocupando com o que os outros pensam. Onde isso me levou? A um casamento por conveniência que só se tornou amor depois de anos. A uma paternidade distante. Não chega, quero ser feliz. Quero que meus filhos sejam felizes. E você nos faz felizes. Marina tinha lágrimas nos olhos. E meus irmãos? Não posso abandoná-los. Quem falou em abandonar? Esta casa é enorme. Tem a casa de hóspedes vazia. Tragam suas coisas. Não posso aceitar isso. Por que não? Marina, pare de lutar contra. Você ama meus filhos, eles amam você. Eu amo você. Não percebeu ainda? A declaração pegou todos de surpresa, inclusive o próprio Ricardo. Você... O quê? Amo você. Não sei quando aconteceu. Talvez quando vi você ensinando os meninos a lavar pratos. Ou quando consolou eles sobre a mãe. Ou quando plantou tomates no jardim. Só sei que amo. Eba! Os gêmeos gritaram. O papai ama a tia Marina. Marina chorava abertamente agora. Eu também amo você. Todos vocês. Mas tenho medo. Do quê? De não ser suficiente. De estragar tudo. De magoar as crianças. Ricardo se levantou, puxando-a consigo. Segurou seu rosto entre as mãos. Você já é mais que suficiente. É perfeita para nós. A mamãe lá do céu tá feliz, disse Miguel de repente. Ela não ia querer a gente triste para sempre. É, concordou Mateus. Ela ia querer a gente feliz, com a tia Marina. E assim, em meio a lágrimas e risos, com 2 meninos de 3 anos como cupidos involuntários, nasceu uma nova família. Não foi fácil. Houve resistência da sociedade, fofocas, julgamentos. Beatriz levou meses para aceitar, só se rendendo quando viu a felicidade genuína do filho e netos. Os irmãos de Marina se mudaram para a casa de hóspedes. Pedro conseguiu bolsa em uma universidade. Ana descobriu vocação para a medicina. João se recuperou totalmente e se tornou atleta. Marina voltou a estudar, fez especialização e abriu uma escolinha no bairro, realizando o sonho de educar crianças. Ricardo aprendeu a ser pai presente, reduzindo viagens e passando mais tempo em casa. Os gêmeos cresceram equilibrados e felizes, sempre lembrando com carinho das 2 mães que tiveram, a que foi para o céu e a que veio do interior para salvá-los. 2 anos depois, em uma cerimônia simples no jardim onde plantaram tomates, Ricardo e Marina se casaram. Miguel e Mateus levaram as alianças orgulhosos. Quando o juiz perguntou se alguém se opunha, Mateus gritou: "Ninguém, porque eles se amam e a gente também ama eles." Todos riram. Até Beatriz, que segurava no colo a nova netinha, Maria Helena em homenagem às 2 mulheres que transformaram a vida de Ricardo. Naquela noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, Marina e Ricardo ficaram no terraço olhando as estrelas. "Obrigado", disse ele. "Pelo quê?"
por não desistir de nós, por me ensinar que amor não tem classe social, por trazer vida para esta casa. Obrigada a você por me deixar fazer parte disso, por me dar uma família. Não dei nada, você conquistou, com paciência, amor e sabedoria. E detergente, ela brincou. Não esqueça que tudo começou com os meninos lavando pratos. Riram juntos, lembrando daquele dia que mudou tudo. O dia em que um bilionário chegou em casa mais cedo e encontrou o tesouro que procurava sem saber. Alguém que amava seus filhos incondicionalmente e que o ensinaria a amar novamente. No céu, Helena sorria. Sua família estava completa novamente, diferente do que planejara, mas perfeita do jeito que estava, porque o amor, ela aprendera em sua breve vida, encontra sempre um caminho. Mesmo que seja através de 2 crianças de 3 anos e luvas amarelas de lavar louça. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou? Deixe seu like, inscreva-se e conte nos comentários. Você acredita que o amor pode surgir nas situações mais inesperadas? Sua opinião é muito importante para nós.